Já estamos chegando com o programa Mega Profissionais. Hoje o programa está repleto de convidadas especiais, temas polêmicos e atuais. Confira comigo as atrações do programa de hoje. Apareceu os primeiros dentinhos, tanto do cão quanto do gato, já é ideal levar no dentista veterinário para já tentar condicionar, principalmente a escovação, né? Então, quando se tem um cerimonialista, um gestor de eventos que acompanha esse processo, termina que traz uma segurança maior. A gordofobia é uma forma de discriminação. E a gente precisa entender que formas de discriminação são diversas, né? Ela pode vir em tom de uma brincadeira, de uma piada, de uma chacota. Hoje a dica é super importante para você que está começando o seu negócio de moda. Você já ouviu falar dos famosos 3 P's? Primeira coisa é tentar organizar uma agenda, organizar um tempo para que nós não sejamos acometidos por várias situações que não conseguimos fazer. Não falei para vocês? Temas atuais, importantes e polêmicos. Fique atento. Daqui a pouquinho nós voltamos, depois do nosso intervalo. Já estamos de volta e agora o nosso quadro Espaço Pet na temporada 2023. Vocês sabiam que existe médica veterinária especializada em odontologia? Exatamente. Infelizmente, muitos de nós só ficamos sabendo da especialidade quando precisamos, e quando precisamos justamente é numa emergência. E é isso que nós não podemos deixar acontecer. E para que isso não aconteça, hoje nós estamos recebendo aqui como convidada especial a doutora Paula Jorge, ela que é médica veterinária, especializada em odontologia veterinária de pequenos animais. Tudo bem, doutora? Seja bem-vinda aqui ao programa Mega Profissionais. Nós não podemos deixar isso acontecendo, doutora. Emergências, né? Isso. Então, obrigada pela oportunidade de estar aqui. E tratar da cavidade oral, hoje a gente tenta tratar a questão de tratar preventivamente, né? E não quando a doença já se instala. Quando? Qual é o melhor momento de nós procurarmos ali uma consulta com a médica veterinária especializada em odonto? Apareceu os primeiros dentinhos, tanto do cão quanto do gato, já é ideal levar no dentista veterinário para já tentar condicionar principalmente a escovação, né? A escovação dos dentes, assim como nós humanos, deve ser diária, não precisa ser de 3 a 4 vezes ao dia como nós, porque os animais, diferentes da gente, eles não desenvolvem a cárie como nós humanos, devido ao pH da cavidade oral do animal, que é um pouco mais alcalino. Então, as bactérias que são bactérias que causam a cárie, elas não se desenvolvem com tanta facilidade na cavidade oral desses animais. Então é muito bom, doutora, porque eles não vão ter problema de dente. Porque um dos maiores problemas é a cárie, não é isso? No ser humano, sim. Agora, no cão e no gato, não. A doença periodontal, que é o que é? Aquele tártaro, aquele acúmulo de sujidade que mineraliza ou calcifica na superfície do dente, que a gente chama de cálculo ou tártaro, né? Aquela crosta esverdeada, marronzada na superfície do dente, ele vai se formando ao longo dos anos do animal. Tem animal que, dependendo dependendo da imunidade da cavidade oral, principalmente as imunoglobulinas A, ele se desenvolve mais cedo ou mais tardiamente, né? E depende do que o animal também se alimenta. Petiscozinhos, bolo, pão de queijo ou comida mais macia tem maior predisposição a ter essa adesão na superfície do dente. E com o resto da saliva, o resto de comida tem maior predisposição a ter esse acúmulo de tártaro na superfície do dente. O problema maior não é o que está na superfície do dente, o que a gente enxerga quando abre a boca do animal. O problema da doença, ela se instala abaixo da gengiva, que é onde a gente não enxerga. E a gente só consegue realmente saber qual que é o grau dessa doença quando o médico veterinário faz as radiografias, igual faz a radiografia em dentista. Por quê? Porque eu vou conseguir enxergar e diagnosticar melhor qual é o dano que se causou abaixo da linha da gengiva.
se tem comprometimento de osso, se tem comprometimento de gengiva, se tem comprometimento de ligamento, todas as estruturas que mantêm o dente na superfície, ou mantêm o dente na cavidade oral. O problema não é o que está, que a gente chama no sorriso do animal, né? Que a gente enxerga. O problema é lá embaixo. Pois é. Sente dor? O gato, o cachorro, sente dor de dente? Como que a gente... Porque é muito difícil quando o gato sente dor. Eu tenho gatos, sempre tive minha vida toda. Já tive, no total, já deve ter tido mais de 100 gatos, né? Agora, o gato quando sente dor, é muito difícil a gente identificar. Ele fica quieto, ou quando ele vai demonstrar essa dor, porque a coisa já ficou ali insustentável, né? Isso. Como que a gente vai saber que ele está com dor de dente? Depende muito de cada animal também. Como o animal é um bicho, né, ele age instintivamente, alguns animais, eles não demonstram ou dor justamente por não ser um alvo como presa, né? Instintivamente, isso na natureza, o animal frágil, ele é uma presa muito mais fácil. Então, alguns animais, eles não demonstram esse tipo de dor. Mas alguns animais é mais fácil a gente conseguir diagnosticar ou visualizar, porque ele para de comer, ou ele vai no potinho de ração, cheira e tá com fome, mas ele não consegue comer. Gato, principalmente, quando ele vai no potinho da ração, ele vai lá, mastiga alguns grãozinhos e sai correndo da ração. A gente fala que ele foge da ração. Isso aí é um sinal bem característico de dor no dente. Aí já é uma dor no dente. Porque no gato tem uma alteração que parece muito com a cárie. Antigamente, na literatura, se falava-se da cárie dos felinos, que o organismo começa a reabsorver o próprio dente e começa a formar um tecido de granulação de dentro do dente, de dentro para fora, como se fosse uma afta mesmo, lá dentro do dente. Então, qualquer coisinha que encosta nessa reabsorção, o animal sente dor, é como se fosse uma afta. Então, qualquer coisinha que encosta ali é aquela mesma dor da afta, né? Então, esse tipo de lesão que acomete principalmente gatos, a gente consegue ter um diagnóstico um pouco mais preciso, né? Mas algumas vezes o gato não demonstra, ele está lá comendo, a boca está sangrando, mas ele está ali comendo. Então, a questão realmente de condicionar sempre a abrir a boca do animal, sempre ficar olhando realmente a cavidade oral do seu animal. É muito difícil, principalmente porque na maioria das vezes o tutor ele vê o geral, né? Ele está olhando o animal está pulando, está brincando, está interagindo, está tudo bem. O animal começa a emagrecer, a gente já fica um pouquinho preocupado. Emagreceu demais, já corre para o veterinário, né? Então a gente já preocupa alguma dor. E por último, o último dos casos é que vai se preocupar realmente com os dentes ou com a boca, né? Eu falo porque eu sou tutor e conheço vários outros, né? E várias outras também. E a maioria, às vezes até não tem tempo, às vezes, para parar e entender isso, né? E a nossa função aqui é justamente essa, né? Levar em consideração essa questão. E, inclusive, eu gostaria de dividir com você essa experiência que eu tive. Eu conheci a doutora Paula através de um dos meus animais. Eu sempre tive um gatinho que ele sempre incomodou muito a questão da boca. Eu sempre busquei vários tratamentos com vários outros veterinários, né? E eu pensava que era um maxilar ou a mandíbula, alguma coisa estava incomodando ele ali na boca. Ele comia alguma coisa e ficava incomodando, como se tivesse entrado um alimento, um buraquinho errado, né? E aí foi que uma veterinária me indicou, olha, conversa com essa odonto veterinária aqui que ela talvez ela possa te ajudar, né? Foi aí que eu conheci a doutora Paula e ela diagnosticou o gatinho, né? Só que o gatinho já tá numa situação um pouco complicada, tá com anemia e vai precisar operar. Isso. É isso? Porque o gato não tem condições de fazer um tratamento, sentar, por exemplo, fazer um tratamento com ele, que não vai ficar com a boca aberta, justamente. Né? Tem que ser um procedimento cirúrgico. Isso. Normalmente, assim, igual o seu gatinho, que a gente observou aquele dia, ele tem uma doença periodontal um pouco avançada e tem a reabsorção dentária que eu falei anteriormente. Então, ele tem essas duas alterações na cavidade oral, tá? Então, assim, tem gato que ele pode ter 3 alterações na cavidade oral. A doença periodontal, que é essa que destrói todas as estruturas que mantêm o dente na cavidade oral. A lesão reabsortiva ou reabsorção dentária, que é o organismo começa a reabsorver o dente, não se sabe a causa, não tem bactéria associada, e um dente não tem associação com o do lado. Então, pode ter a reabsorção de um dente, pula 2 dentinhos, reabsorção do outro. Ou ter reabsorção só de um dente, ou ter reabsorção de vários dentes no mesmo animal. O complexo gengiva estomatite, o organismo do animal, ele responde a uma inflamação muito exagerada. Então, começa a formar tecido de granulação, principalmente lá no fundo da garganta, que a gente chama de arco glossopalatino.
E infelizmente, o único tratamento que se tem é a extração de todos os dentes que estão atrás dos caninos. Então, todos os premolares e molares, eu faço a extração. E a depender do gato, alguns animais também são refratários. Por mais que eu tire todos os dentes, até 20% dos gatinhos, eles podem ser refratários e não responder ao tratamento. Então, a gente tem que condicionar ele primeiro, igual do seu gatinho. Primeiro tem que melhorar essa condição fisiológica dele para ele ser submetido a uma anestesia. A anestesia na odontologia veterinária não é uma anestesia muito profunda, porque eu não vou abrir cavidade abdominal, não vou abrir cavidade torácica. Eu só preciso que o animal esteja quietinho para eu poder fazer a cirurgia na cavidade oral. E a depender se vai ter extração ou não, a anestesista faz os bloqueios igual faz no dentista. Então a gente consegue manter o animal o mais superficial possível, mas ele fica quietinho, sem sentir dor, e eu consigo fazer a cirurgia. E infelizmente algumas vezes assim, não é igual no dentista, que a gente vai lá no dentista e ele trata um dente. O meu paciente eu tenho que tratar todos os dentes de uma vez. De uma vez só. O gato tem 30 dentes permanentes, o cachorro tem 42. Então, a depender do grau da doença, se é doença periodontal, se é reabsorção dentária ou se é complexo, no caso do gato, eu tenho que tirar até 20, 30 dentes de uma vez. Nossa, mas aí se o animal perde todos os dentes, por exemplo, ele não consegue voltar a comer? Consegue voltar a comer normalmente depois. Como? Uma ração pastosa? Isso, no pós-operatório imediato, a depender do caso, eu coloco até sonda esofágica para fazer alimentação via sonda, tá? Mas depois de 7 a 10 dias, a mucosa já queratiniza, já cicatriza, né? E ele consegue voltar a comer ração seca normal. Porque, na verdade, hoje em dia, os nossos animais, os nossos pets, eles não mastigam como antigamente, né? Antigamente, na natureza, eles caçam a presa, eles rasgam o couro da presa e fica mastigando aquela presa por muito tempo. Hoje em dia, os grãozinhos das rações são pequenininhas, então eles dão lá 2, 3 abocanhadas no potinho e já engolem praticamente a ração inteira. Então, eles meio que perderam esse hábito de ficar mastigando. E não tem problema na digestão? Não, porque o grãozinho já está do tamanho, eu acho que suficiente para poder já ir no estômago e o estômago já faz essa digestão. Agora uma pergunta. Bom, antigamente se falava muito que tem que se dar o osso pro cachorro roer para evitar a placa bacteriana, para evitar o tártaro, né? Periodicamente tem que dar. Isso procede? Ainda continua assim? Não. Hoje em dia não, porque antigamente o cachorro, principalmente o cachorro, ele era criado do quintal para fora, né? Ele não tinha o hábito de ficar dentro de casa como os animais de hoje em dia, né? Então, antigamente fazia arroz com fubá, jogava resto de comida, não era um alimento específico para o animal, era o resto da nossa comida que se dava para o animal. E ele não tinha uma sobrevida tão grande como está tendo hoje em dia, né? Sim. Antigamente os animais viviam, 6, 7 anos. Hoje eu tenho um paciente de 21 anos, 20 anos, né? Então hoje, graças a Deus, essa questão de alimentação para os nossos animais melhorou bastante. E infelizmente, dar osso para o animal tem o risco de fraturar os dentes e tem risco também de fazer perfuração no estômago, intestino. O meu cachorro, quando eu estava na residência, eu tive que operar ele, porque minha mãe deu osso de galinha para ele. E ele triturou tanto o osso que obstruiu 2 porções do intestino. Aí eu anestesiei, o meu colega fez a cirurgia, teve que abrir em 2 pontos do intestino dele. Então, né? Então, presta atenção, hein? Evitar esse tipo de alimentação para o seu pet aí, muito cuidado. E como é que a senhora identificou que ele estava com obstrução, perfurado? Eu vi que ele estava tendo um emagrecimento progressivo, ele comia, mas na hora dele tentar defecar, ele fazia a postura de tentar defecar e não conseguia. Obstrução. Aí fizemos o raio-x que observamos 2 pontos de obstrução no intestino. Mas é interessante a gente ouvir isso, né? Só podia voltar aqui outras vezes pra gente conversar mais. Uma pena que a televisão passa muito rápido, o tempo, né? Mas o assunto requer a gente voltar mais e conversar mais a respeito. Teria a maior satisfação em poder voltar. Ok. Muito obrigado. Eu conversei aqui com a doutora Paula Jorge, médica veterinária especializada em odontologia veterinária de pequenos animais. Muito obrigado, doutora Paula, e nós voltamos já, depois do nosso intervalo.
Já estamos de volta e agora nós vamos abordar um tema muito sério. Nós temos recebido directs de vários internautas pedindo para que nós pudéssemos abordar o assunto sobre os calotes que as turmas de medicina têm recebido em todo o país ultimamente. Inclusive várias noivas aí preocupadas, né, com o casamento, o que elas podem fazer para evitar, para tentar pelo menos não passar por situações semelhantes que essas turmas estão passando. Inclusive nós tentamos ali tranquilizá-las, né, que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, mas não adianta. As noivas sempre muito preocupadas, né? O que nós podemos fazer é conversar sobre o assunto, tentar esclarecer algumas dúvidas. Nós convidamos para estar hoje aqui conosco no programa a gestora de eventos Solange Souza para tentarmos esclarecer dúvidas e tentar também ali tranquilizar as noivinhas, né? Tudo bem, Solange? Seja bem-vindo ao programa mais uma vez. Tudo bem, Tancredo? Boa tarde a todos. Muito Solange, bom. as noivas estão preocupadas, né? E não é por menos, né? Os calotes aí das turmas de medicina em todo o país, né? Ou elas estão sendo ali lesadas pela própria aluna da turma ou por ali empresas, né? Que são especializadas em realizar essas grandes festas, né? Qual que é a dica que você dá? Primeiro a gente tem que separar empresas que fazem formaturas e casamentos. Né? A diferença básica é que a noiva, quando vai fazer o casamento, ela contrata um cerimonial e profissionais ali separados. A formatura não. A turma já contrata uma empresa especializada e a empresa que vai contratar ali os prestadores de serviços. É assim que funciona. Isso mesmo, querido. A noiva ela tem essa particularidade, né, dela ter ali um profissional junto a ela, acompanhando mais de perto ali o processo de contratação dos fornecedores, o que difere ali das empresas de formatura. Então, quando se tem um cerimonialista, um gestor de eventos que acompanha esse processo, termina que traz uma segurança maior, né, tanto para a noiva ou para qualquer outro cliente que vai organizar um evento. Certo, mas eu fiquei em dúvida aqui, cerimonialista e gestor de eventos é a mesma coisa? Nem sempre, porque o gestor de eventos, ele tem uma formação específica para isso, né? Difere um pouco do cerimonialista, apesar dos dois andar ali rente um ao outro, tá? Mas tem a questão da formação, que eu já tenho curso específico para, né, o gestor ali se qualificar, se formar, e geralmente é uma graduação mesmo, que aí entra a parte técnica do evento. O cerimonialista, apesar de ter toda uma expertise, né, nem sempre ele busca essa qualificação. Ele pega ali alguns cursos que são mais paralelos. Entendi. Eu achava que era a mesma coisa. Né? Não. Agora, quando se fala em gestor de eventos, é eventos de uma forma geral. Quando se fala em cerimonialista, geralmente a gente fica muito ali em eventos sociais, não é isso? Isso. Mas também tem aquele cerimonialista que ele abrange um tipo de evento ali, às vezes mais corporativo, tem uns também que atende a área de formatura, por questão da prática, né, a experiência adquirida a longo tempo. Uhum. Porque a diferença ali do evento é a questão do protocolo, né, a execução. Ali o processo de contratação é basicamente que os mesmos. É você fazer levantamento, trazer uma orientação, checar as empresas, como que elas estão no mercado. Então a diferença mesmo é a questão do olhar técnico, da formação. Certo. É isso que difere um do outro. Certo. Então vamos do começo, né? Que fica mais fácil para a gente entender. A noiva vai casar. A gente sabe que quando ela decide casar, geralmente com um ano de antecedência ou mais, né? Tem as suas exceções ali, que às vezes decide casar em 6, 8 meses, 9 meses, enfim. Mas a maioria é de um ano a mais. E começa a planejar um casamento, que uma festa de casamento não é barata, né? Uma grande festa não é barato. Então eles começam a se planejar financeiramente esse casamento. E geralmente começam a poupar ali dinheiro, né? Quando contratam um cerimonialista ou quando contratam os profissionais de eventos, eles começam às vezes a, claro, pedir um valor de entrada para reserva ali da sua agenda e pedir às vezes pagamento parcelado, né? Eu não sei como é que está funcionando isso. Está funcionando assim a área de eventos? Depende muito do profissional. Cada um trabalha uma particularidade de pagamento. A gente sempre orienta, né? Vai fechar o contrato, passou todo o processo de levantamento com relação à empresa, dá uma entrada e interessante às vezes jogar esse pagamento um pouco mais para frente, mais próximo ao evento. Tá. Boa parte das empresas hoje já entende isso,
Então, às vezes, eles nem pedem ali o parcelamento, já trabalha dessa forma, uma entrada e o restante próximo ao evento. E qual o percentual dessa entrada? Geralmente, o que é praticado é 30%. Né? O ideal é que seja, tá? Porque não tem cabimento. Às vezes, você ali contrata um profissional 1 ano antes do seu evento, você dá 50% do valor já do serviço, eu acredito que não faz muito sentido. Né? Então a gente orienta, não, vamos ali na entrada, que é padrão do mercado, 30%, tem uns que praticam 20%, mas de praxe é os 30%. Certo. Ali já reserva datas. Isso, né? já reserva, já garante aquela data para o cliente. Certo. E vai chegar no próximo evento o pagamento. Isso. Na área da formatura, não é feito dessa forma. Me parece que é feito um pagamento mensal. Isso, a formatura, né, tem todo um contexto ali primeiro, porque o que difere a noiva ali da formatura, né, o casamento? A noiva, ela contrata e ela tem contato direto, então ela vai negociar essa contratação. Ela vai no decorador, no buffet. Isso com um cerimonialista lá. Tudo, cerimonialista junto o tempo inteiro ali, né, se for uma assessoria completa. No caso da formatura, geralmente é a comissão, né, tem que ter uma comissão à frente da turma que vai nortear essa contratação com aval da turma, porque esse projeto ele é apresentado à turma. E aí ele contrata a empresa e de imediato já se começa um pagamento parcelado, porque é um volume maior de clientes. Enquanto tem uma noiva que contrata diversos profissionais, de cá às vezes nós temos ali 40 formandos pagando uma empresa. Então é diferente até para você administrar isso fica um pouco complexo. E aí a empresa ela já trabalha esse parcelamento já de imediato até a data de execução desse evento. 4 anos em média, 4, 5 anos, né? Isso. Em caso até de 6 anos. Isso. Agora sim, a gente tem visto muitos casos aí, né, Tancredo, do que está ocorrendo com relação às turmas, principalmente de medicina, que geralmente é um investimento muito maior devido, né, ao tipo do curso. É interessante, às vezes, você não contratar assim, faltando tanto tempo para a formatura. Pode sim ir olhando ali as empresas, fazer um levantamento, de preferência buscar referências. Se tiver como contratar um especialista para andar junto com você, um profissional qualificado, um cerimonialista, um coordenador, tá? Para você não sair contratando a empresa de qualquer jeito. E aí, você deixar para mais perto esse processo de contratação. Faz um caixa, às vezes, eu acredito que traz uma segurança maior. Né? Na minha época de formatura, pelo menos eu acho que na primeira faculdade que eu fiz, tinha uma questão dessa. Você abrir uma caderneta de poupança, uma conta no banco, eu não lembro bem. Foi na primeira faculdade, na primeira faculdade que eu fiz. E você abriu uma conta e ali se ia depositando, né? Acho que era uma caderneta de poupança naquela época. E se ia depositando e depois, mais próximo, contratava. Parece que agora mudou. As últimas turmas mudaram, né? Os últimos anos foram mudando. Se paga direto para a empresa, o que eu acho arriscadíssimo, né? Porque você não sabe como é que estão as coisas, né? Depois da pandemia, então, ficou pior. Pós-pandêmico é aquilo que eu estava falando, né? É interessante porque a comissão em si, geralmente quando eles chegam a uma empresa, eles fizeram um levantamento ali de orçamento, de empresa no mercado, esse tipo de coisa. Mas eles não têm aquela experiência, né, de vivência ali com relação ao mercado. Por isso que é interessante, às vezes, até custear um profissional, porque o coordenador, o gestor de evento, que seja o cerimonialista, ele vive aquilo ali praticamente que diariamente. Então, ele está mais ciente de como está a situação no mercado. E aí, hoje, de imediato, você contrata essa empresa e já começa a efetuar esses pagamentos. Sabe uma coisa que me chamou muita atenção? Uma reportagem que a gente viu no Fantástico, eu posso citar aqui a fonte, que me é permitido, uma reportagem que a gente viu no Fantástico, onde dos alunos, né, falou, olha, a gente viu lá nas redes sociais, eles falando que era a melhor empresa do Brasil em formaturas de medicina. E aí nós acreditamos e tal. Mas, gente, como assim? Você viu lá no Instagram, a pessoa escreveu lá que é a melhor empresa e você acreditou? Então tá fácil demais. Qualquer coisa que eu escrevo no meu Instagram, a pessoa vai lá e acredita porque está escrito no meu Instagram que eu sou a melhor empresa no Brasil. Não investigou, não foi atrás, não foi. Tem casos que a pessoa não vai nem ali no Reclame Aqui, né, que é um site público, para ver as questões, já vai comprando, já vai investindo ali na questão,
né, são pessoas de bom coração. Eu acho assim, infelizmente eu tenho que citar um fato aqui, nós julgamos os outros pela gente, né? Essa é uma verdade, né? Então as pessoas elas não são capazes de dar calote nos outros e acham que todo mundo é igual. E não é assim, né? O mercado não é assim, infelizmente não é assim. Então a gente realmente precisa tomar os cuidados, os devidos cuidados e procurar pessoas que estão no mercado. Né? Não adianta eu querer entrar numa área que eu não estou acostumado e querer arbitrar ali coisas que eu não estou acostumado. Né? Eu vou ter problemas, não é isso? É isso aí. A questão da rede social, como você citou, é uma situação muito complicada e perigosa. Porque ali é uma vitrine, gente. Vitrine você coloca da maneira que você quer apresentar o outro. Né? Então, assim, não é por uma imagem, não é por um vídeo que você vai contratar serviço. Você tem que ir atrás, né, e ver como que está aquela empresa que vai te prestar o serviço. Fazer levantamento, às vezes, em Procon, questão de processo, sites, referência, tudo isso você tem que checar. E, principalmente, checar se tem um local físico onde essa empresa funciona. Quanto tempo ela funciona ali. Porque também para você locar um imóvel, né, amanhecer e não anoitecer, também é fácil. Então, buscar esse tipo de situações para trazer uma segurança maior. Tem muita gente que contrata só pelo que vê na internet. Você citou um fato aí que eu sei, inclusive aqui em Goiânia, eu não posso citar o nome, mas teve um caso, né, de uma empresa que locou uma mansão em Goiânia, fez um show fabuloso de lançamento, uma coisa assim do outro mundo, né? Para aquela época, aquele momento, né? E foi uma coisa assim fantástica. Depois de 45 dias fechou. É desse jeito. Sumiu, desapareceu, né? É o trem mais impressionante do mundo. Foi uma coisa assim meteórica, né? E o proprietário, né? Assim com uma soberba incrível, né? De limousine e tal. Eu achei aquilo meio faraônico, né? Mas eu falei, não, faz parte do show, né? Deve fazer parte do show ali. E todo mundo ficou muito encantado. Muita gente investiu ali, né? Depois desapareceu. Sumiu, né? E as pessoas realmente investem, né? E vão ali, pegam carona naquela história e vão embora, né? Vão. A questão da emoção também, né, Tancredo? É bonita aos olhos, é bonito aquele espetáculo. A formatura, ela traz algo muito glamuroso, né? Porque envolve muito sonho, é muita gente vivendo um único sonho ali. Né? E aí o formando, ele busca muita praticidade, e é aí que mora o perigo, porque ele vai pelo impulso, contrata. Então, assim, é interessante ver se essa empresa ela tem um histórico dentro da instituição, se ela já prestou serviço para outras turmas, checar na instituição como que foi essa prestação de serviço, ver a questão do local, se existe, né, uma estrutura física, e é para além das redes sociais, porque hoje tudo é rede social, né? Sim. Então, você tem que checar mesmo, não tem jeito, porque ali você está investindo, é um investimento de tempo, de dinheiro e uma expectativa também. Sim. Bom, agora também nós sabemos que a questão de quantidade de tempo no mercado também não é tudo, né, Solange? Não, CNPJ, quantidade de tempo no mercado, isso aí não te garante. Não, infelizmente não, né? Eu tenho outros questionamentos, eu queria te pedir que você permanecesse com a gente aqui, eu preciso chamar um quadro, um intervalo, e você permanece com a gente aqui mais um pouquinho, só para a gente conversar já. Pode ser? Pode ser. E agora nós vamos para o nosso quadro Empreendedorismo Digital com a Larissa Noda. Vamos lá ver as nossas dicas de hoje. Oi, Tancredo! Hoje a dica é super importante para você que está começando o seu negócio de moda. Você já ouviu falar dos famosos 3 P's? Produto, preço e público-alvo. A partir do momento que você encontrar essas 3 palavras e entender que você precisa do seu público certo, fazer a sua compra certa, que é o seu produto, com o preço que o seu público vai pagar, você vai ter um negócio de sucesso. Você já vai começar ele de forma assertiva. E então, você quer aprender como fazer isso funcionar? Então, fiquem atentos às nossas próximas dicas no próximo programa.
Ok, Larissa, muito obrigado pela sua participação. Até semana que vem. Só que o programa Mega Profissionais volta já, depois do nosso intervalo. Já estamos de volta e para você que acabou de chegar, nós estamos conversando sobre os calotes recentes que várias turmas de medicina receberam em todo o Brasil. Muita gente preocupada, principalmente as noivinhas que entraram em contato conosco e pediram que nós abordássemos sobre esse assunto aqui no programa. Hoje nós estamos recebendo a gestora de eventos, Solange Souza, e estamos conversando justamente sobre esse assunto. Nós conversamos no bloco anterior falando sobre o que nós podemos fazer para evitar esse tipo de situação semelhante ao que aconteceu com as turmas de medicina. Inclusive, antes de entrar no intervalo comercial, nós estávamos falando que não é garantia para ninguém a questão das empresas que já estão sediadas há muitos anos no mercado, né, que tem ali uma aparente situação de estabilidade, né, Solange? Infelizmente não é o caso, né? Essa questão da estabilidade, tempo de mercado, CNPJ, era algo que, assim, que era muito solicitado, né? Trazer uma boa imagem para a empresa e hoje não é o suficiente, então, querido, não é. Realmente aquelas situações que a gente vinha colocando. É buscar antecedentes dessa empresa junto à instituição, no que se trata de formatura, se ela já prestou serviço em alguma turma, como que foi, o relacionamento dela com a instituição, se não tiver, às vezes buscar em outras instituições ou até mesmo fazer um levantamento de fato. Você vai ter que investigar a empresa. Investigar mesmo, porque está muito recorrente, né, essa questão de calote, esse tipo de coisa, está ocorrendo muito. Então, assim, deixou de ser seguro, né, a questão do tempo da empresa e o CNPJ ou qualquer outra coisa. É tomar cuidado mesmo, fazer um levantamento geral. É uma situação meio complicada, né? E uma coisa que você falou no bloco anterior, que eu acho também bastante relevante, nós repetimos aqui, é com relação ao último evento que fizeram. Né? Qual foi o último evento que essa empresa fez? Como que foi esse último evento? Que às vezes ela pode ver o último evento, foi lá em 2018, né? E por que ficou tanto tempo sem fazer eventos, né? 2022, né? Por que isso aconteceu? Essa lacuna grande aconteceu? Eu acho que é importante também levar em consideração essa questão. Agora, o que eu acho ainda muito arriscado, Solange, é uma opinião minha, você contratar um profissional para gerir todos os outros colaboradores ali que vão estar no evento. Eu acho isso muito arriscado, porque você coloca o dinheiro na mão de uma pessoa só, para ela contratar todos os outros, para não acontecer o que acontece hoje, né? Que ali você vai chegar para o buffet fala, não, eu não recebi, eu não vou trabalhar porque eu não recebi. Aí você chega para o decorador e fala, não vou trabalhar porque eu só recebi 20% do valor. E aí? Né? Fica muito difícil. Eu conheço casos, eu não sei se ainda está acontecendo isso, mas eu conheço casos de cerimoniais também que fazem pacotes, né? Olha, isso. Você me paga o valor de tanto que eu te entrego a festa pronta. Isso. Com decorador, com buffet, com tudo, né? Eu acho isso muito arriscado, né? Porque se der alguma coisa errada, foi todo o dinheiro daquela pessoa, né? E tem pessoas ali que são pessoas que lutaram muito para aquele casamento acontecer. Né? Tem pessoas de economia. Uma vez eu quando cerimonial, que eu já fui cerimonial, você sabe disso, muita gente já sabe disso também. Eu fiz um casamento para um senhor, uma filha de um senhor, né? Que ele chegou para mim e me entregou um pacote de dinheiro, né? E tinha moeda e tudo, né? Eu falei, eu não estou entendendo por que você está me entregando esse dinheiro. Não, isso aqui é todo o dinheiro que eu tenho. Então você faz o casamento para minha filha. Eu falei, não, você não tem que trazer para mim, você tem que pagar pro decorador, pro buffet, né? E tudo. É muito humilde, né? E ele falou assim, não, você faz isso para mim, porque eu não entendo nada disso. Eu falei, não, o senhor vai fazer, eu vou acompanhar o senhor. Então, se eu não quer colocar o dinheiro no banco, não quero, eu quero pagar em dinheiro. Tudo bem, não tem problema. Então nós vamos lá, eu vou acompanhar o senhor e o senhor vai fazendo isso, né? Ele pegou todas as economias dele, depositou tudo para fazer esse casamento. Eu fiz questão de ir com ele e tudo, né? E ele era um empresário, um microempresário, que tinha uma loja de frios, né? Hoje é um grande empresário, tem loja de frios, eu fiz o casamento da filha dele, ficou extremamente feliz e tudo. Mas você imagina, se fosse um mau caráter, né? Pegasse o dinheiro dele todo, fizesse... Enfim, é muito, muito sério uma questão dessa, né? As pessoas depositam o sonho delas ali, né? Eu acho muito arriscado. Me desculpe,
você que trabalha com isso, faz esses pacotes, né? Mas eu acho muito sério essa questão, né, Solange? Se apostar em uma pessoa só para fazer tudo. A questão do pacote, nós temos os profissionais, se você for olhar mesmo de perto, as empresas de formatura elas fazem isso. Você coloca tudo que você tem na mão de uma única pessoa para administrar todo o processo. Se der problema ali de qualquer forma, você perdeu todo o evento. Tudo. Né? Então, assim, a gente sempre pede para que tem gente que gosta, vê a praticidade. Se for o caso, não, eu faço questão do pacote porque eu quero deixar que alguém tome a frente, não faça o pagamento todo de uma vez. Dê ali um sinal e mais próximo ao evento, faça o restante do pagamento, faça visitas, verifica, faz um levantamento, se estão sendo contratados, entre em contato com essas empresas para ver se, né, a pessoa responsável realmente fechou esses contratos, né, se está tudo ok, tudo agendado, e é a melhor forma de você se resguardar caso queira, né, contratar realmente um pacote. Então, assim, você tem que tomar essas precauções para você não ter um problema maior lá na frente. Tem pessoas que ficam até com receio de fazer isso, sabia? Isso. São pessoas humildes que ficam com medo de, se eu perguntar, às vezes eu vou ferir aquela pessoa vai ficar chateada comigo, que ela achar que eu estou duvidando dela. Não é uma questão dessa, né? É uma questão transparente, que eu acho que até o outro profissional tem que deixar o cliente dele à vontade para isso, caso ele queira. E se realmente for um trabalho sério, vai deixar transparência, vai deixar telefones, vai mostrar os profissionais que ele está contratando, né? E vai deixar tudo às claras. Eu acho que é bom para os dois lados. Isso. Geralmente, né, a pessoa, quando ela tem, né, um bom caráter ali, trabalha de uma forma honesta, ela vai facilitar a comunicação do cliente com os demais fornecedores, se for o caso de um pacote ou qualquer coisa que seja. Eu sempre levo comigo o seguinte: se um serviço que eu estou contratando começar a me dar trabalho no atendimento, dificultar a comunicação, ali para mim já basta. Porque já ali de início já está dificultando algo, como que vai ser no decorrer do processo até a execução do evento? Exatamente. Né? Então isso aí também são sinais, gente. De alguma forma vai te é deixar sinais. É a minha opinião. Entendeu? Se no início a coisa já não fluiu ali bem, esquece, descarta, porque não vai melhorar, né? A coisa aí só tende a piorar mais, né? E orar para Deus, né? Eu acho que Deus orienta tudo, a gente sempre mostra tudo, e quando a gente resolve ali bater de frente, a gente sempre quebra a cara, né? É desse jeito. Solange, muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua dedicação e principalmente por nos ofertar todo o seu conhecimento aqui sempre, né? Sempre quando nós pedimos a você. Gratidão, viu? Sucesso Obrigada. pelo seu trabalho, que você possa emprestar esse conhecimento para vários clientes, né? Que eu sei que muita gente ali busca a sua ajuda, busca o seu socorro aí, né? Nos ajude a fazer eventos sempre, né? Parabéns. Com certeza, de forma segura. De forma segura. Parabéns. Obrigada. Muito obrigado, tá? E nós voltamos já, depois do nosso intervalo. Já estamos de volta e agora o nosso quadro Em Busca do Equilíbrio com Miriam Moraes, respondendo as perguntas dos nossos telespectadores. A pergunta hoje vem de Jataí, da cidade de Jataí, Goiás, de Pedro Novaes. Ele pergunta o seguinte para você, Miriam: em alguns momentos do dia perco a calma e acabo perdendo a concentração e foco no que tinha que fazer. Como devo agir nesse momento para retomar o equilíbrio, Miriam? Olá, Tancredo, que prazer estar aqui de novo podendo falar com vocês e respondendo a sua pergunta. Muitas vezes nós fazemos isso por um excesso, um acúmulo de coisas a serem feitas. A primeira coisa é tentar organizar uma agenda, organizar um tempo para que nós não sejamos acometidos por várias situações que não conseguimos fazer. Mas estamos lá no meio do trabalho, no meio do dia, e aí de repente eu me sinto meio desfocado. É muito claro e fácil resolver essa questão assim. É muito rápido resolver essa questão. Levanta,
toma uma água, dá uma volta e retoma na sua posição de trabalho, caso você esteja no local de trabalho, mas tentando buscar uma outra alternativa de olhar, de visão para aquele trabalho, mesmo que seja um trabalho repetitivo. Muitas vezes a forma com que nós estamos olhando para a questão é que nos faz perder o foco. Interessante isso, né? Porque se eu estou olhando para algo, eu deveria estar focado, mas não, muitas vezes o meu excesso me faz desfocar. Quando eu olho com mais tranquilidade, quando eu respiro um pouco, com certeza as coisas voltam. Claro, teremos outras possibilidades, mas nesse momento eu espero que eu tenha respondido a sua pergunta e torço para que você consiga trazer esse equilíbrio. E continue mandando mensagens, continue mandando perguntas, é sempre um prazer estar aqui com vocês respondendo tudo que vocês perguntam e vamos aprofundando a cada quadro. Tá com você, Tancredo. Ok, muito obrigado, Miri. Até a semana que vem. E agora vamos falar de um tema muito, muito importante que cabe, claro, a todos nós uma compreensão especial e eu vou esclarecer pelo menos minhas dúvidas pessoais também. Vamos falar de gordofobia. A nossa convidada é advogada e pesquisadora, especialista em diversidade e inclusão, doutora Caroline Vargas Barbosa. Tudo bem, doutora? Olá. Seja bem-vinda ao programa, tudo bem? Tudo bem, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Doutora, vamos falar de gordofobia. Eu, particularmente, quero entender um pouco mais sobre o assunto. Bom, eu sou gordo desde quando nasci. Exatamente desde quando nasci. Sempre fui gordinho, né? Eles falavam que eu era gordinho. Eu sou de uma geração em que eles falavam que a criança tinha que ser saudável, aquela gordinha. Se ele não fosse gordinho, não era saudável, né? Quando estava magrinho demais, as crianças estavam doentes, alguma coisa assim. E aí cresci, né? Na infância, adolescência, passei por bullying, sim, na escola, né? Inclusive estudei em colégio internato, né? Mas o bullying para mim era normal, entre aspas, fazia parte da história ali, né? E ali assim eu fui crescendo e passei por algumas situações, né? Hoje nós temos o termo gordofobia. O que é a gordofobia, doutora? Ainda para mim, eu não entendo, não consigo diferenciar algumas situações e eu sou gordo. Bom, a gordofobia é uma forma de discriminação e a gente precisa entender que formas de discriminação são diversas, né? Ela pode vir em tom de uma brincadeira, de uma piada, de uma chacota. Ela pode vir dentro da esfera laboral, dentro do trabalho, pelos colegas, por um superior, negando acessos, com dificuldades de ter os mesmos acessos que as outras pessoas, por exemplo, estruturais mesmo, né, ambientais. Ela pode vir como uma forma de discriminação na prestação de serviço e na prestação de consumo, na possibilidade de consumo, por exemplo, as roupas específicas, também foi um debate na moda, né, muito grande de como ter a inserção de uma visão de todas as pessoas com todos os corpos. Então, na forma de discriminação da gordofobia, significa que as pessoas visualizam outras pessoas de maneira inferior ao ponto de achar que elas podem ser motivos de brincadeira, chacota e tratamentos diferentes, porque tem um corpo que é considerado fora do padrão, né? Só que esse padrão ele foi construído historicamente, né? Como o senhor falou. Eu fui vítima de bullying, né? Eu também sofri isso na minha infância, mas porque havia uma construção. Eu sempre fui gordinha. Sempre. Sempre tive problemas na minha família, tenho casos de obesidade mórbida, e aí a gente sabe que são questões de saúde, né? Que às vezes são genéticas. É uma doença. É uma doença. E a gordofobia é tratar isso como uma forma de desprezo do outro ser humano. Porque eu vim também de uma geração, né? Eu sou de 87, eu vim de uma geração em que fazer piadas sobre o corpo das outras pessoas, sobre as condições biológicas das outras pessoas, era algo que a gente achava que era natural. Só que isso marcou os seres humanos, né? Marcou gerações. Trouxe marcas de
registros históricos mesmos de como vão se relacionar. As pessoas mudam, a sociedade muda. Hoje a gente já tem uma concepção muito maior de que você não pode causar uma dor no outro. Não faz sentido você fazer isso. Você opta por machucar o outro ser humano. Você opta por negar o direito ao outro ser humano. Pois é, nós precisamos entender um pouco mais, né? Igual, por exemplo, a Preta Gil, ela é pioneira em diversas situações, principalmente ligadas à gordofobia, né? Recentemente, ela relatou um fato que ela nunca tinha falado antes, que foi com o Silvio Santos, né? Que ela esteve lá no programa do Silvio Santos e tudo, no camarim. Ele chamou ela para ir no camarim, ela foi toda feliz. Ela foi realmente muito feliz, que ela tinha certeza que ele ia chamar ela para ter um programa dela ali na casa, né? Ela foi muito feliz, né, nesse sentido. Quando ela chegou no camarim, ele chegou e pegou um pedaço de papel e começou a anotar, né? Falou assim, olha, Preta, eu vou te dar um telefone aqui de um endócrino que é muito bom, ele me ajudou muito a emagrecer, ele vai te deixar muito feliz, porque ele vai te emagrecer também. Então, ela saiu tão sem graça, né? Ela ficou sem ação, que ela foi esperando uma coisa e teve outra, né? Ela foi tão sem ação, foi embora e tal. Aí fica uma história, porque ele achou que estava fazendo um bem para ela. E ela se sentiu extremamente ofendida. Isso foi uma gordofobia? Sim, a gente fala em institucionalizar os corpos. Algumas pessoas acreditam que elas têm essa capacidade de institucionalizar o outro corpo, de chegar na outra pessoa, invadir o espaço dela e falar, olha, eu acho que você não está feliz, porque eu estou vendo o seu corpo da maneira que eu estou interpretando, você não está feliz, então olha o médico. Institucionalizar, inclusive, pela maneira médica, né? Com intervenção, por exemplo, médica. Isso é uma forma de discriminação também. Como a gente estava falando, a sociedade vai mudando, né? A gente está num momento social, de sociedade, de reconhecer os indivíduos, de empatia, de solidariedade com as pessoas, que a gente precisa ponderar o que a gente fala. É por isso que a gente é ser humano, porque a gente tem o controle racional das nossas emoções. Então não pode sair falando e indicando. E sem contar que a gente está falando também de saúde mental, né? Quantas pessoas magras dentro da estética, do padrão que foi construído, não tem saúde mental? Por que a gente julga que a pessoa gorda tem algum problema de saúde mental, né? Às vezes ela tem, inclusive, muito empoderamento, muita certeza disso, da sua saúde, de como ela se comporta no mundo, de como ela vai trabalhar, como é o caso da Preta Gil, né? Além disso, é possível que pessoas que não estão no padrão estejam bem de saúde, né? Estejam com seus exames totalmente adequados. Tá, tudo bem. Aí a gente já identificou que foi uma gordofobia. E aí? O que fazer? Bom, como eu falei, são vários tipos de discriminação. Pode ser por chacota, por uma não prestação de serviço, ou por uma intervenção. Mas é um crime isso? Não. Então, ela não chega a ser um crime porque não foi tipificado na lei. Quando a gente fala da esfera penal, é preciso tipificar a lei. Isso significa que tem que ter lá um artigo na legislação dizendo gordofobia é crime, é discriminação contra pessoas obesas. Isso não existe na nossa legislação. Mas a gente tem algumas jurisprudências que abrem essa discussão, e principalmente a pesquisa científica, que é por isso que eu me coloco como pesquisadora, né? Eu sou doutoranda em Direito, faço pesquisas na área de diversidade e inclusão, porque é a pesquisa científica que transforma a realidade social e jurídica, né? A gente pode trazer a denúncia que é necessário uma legislação de crime, por exemplo, como aconteceu recentemente por uma decisão do STF do crime de homofobia. Foi por meio jurídico, né? Foi a transformação pelo meio jurídico, judicial. Quando a gente pensa nesse aspecto, não é possível dizer que é um crime. No entanto, a gente tem outra esfera dentro do direito, que é a esfera do direito civil, por exemplo. Então, cabe responsabilidade civil. A partir do caso, dependendo do que aconteceu, podem caber danos morais, danos materiais, né, de tudo que foi causado de dano. Esses danos são pagos de forma pecuniária, né? E também a gente tem a esfera laboral. Dentro da esfera laboral, se é dentro de uma prestação de serviço, que no caso ela foi convidada, por exemplo, pelo Silvio Santos para uma prestação de serviço, é possível você identificar o dano moral dentro da esfera laboral também.
E aí, por isso que é importante, por exemplo, grandes empresas que estão adequadas ao Pacto Global, à ONU, aos direitos humanos, aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ter um compliance interno que explique não só para os superiores, mas para todos a cadeia produtiva, questões de discriminação como gordofobia, né? Para não causar prejuízos para a empresa e para os seus funcionários também. Então, a gente tem várias esferas que podem ser acionadas, mas não como um crime ainda. Ainda estamos em processo de aprendizado, Sim. né? Porque o termo é novo, embora as situações são, né, estruturais, né? São bem antigas, né? Igual, por exemplo, eu, quando vou viajar, eu não vou comprar uma passagem na classe econômica, eu vou numa classe executiva. Primeiro porque eu quero mais conforto e segundo que eu sei que na classe econômica não vai dar. Eu vou ficar apertado, vou incomodar outras pessoas, porque o banco é estreito, não dá, não vou caber atualmente. Principalmente porque eu estou usando os corticoides nos últimos meses, ganhei muito peso, né, muito além do que eu já tinha, e estou agora no processo de que eles chamam de desmame de corticoide. Mas enfim, estou gordo, estou obeso, né? Igual quando eu vou no voo doméstico, por exemplo. Eu vou naqueles mais conforto que ficam lá na frente também, pela mesma história de cadeira. Isso não é gordofobia. Sim, pode ser considerado. A gente tem uma Mesmo indicação. eu tomando essa atitude, eu achando que vou incomodar as pessoas. Sim, porque aí é uma atitude sua, né, do ser humano enquanto naquelas relações sociais. Mas você está tendo essa atitude porque a empresa não oferece um parâmetro de igualdade. E esse parâmetro de igualdade é tratar os desiguais de forma desigual para atingir a igualdade. Isso é um princípio básico do direito que a gente aprende no início do curso. E por isso deveriam ter cadeiras diferenciadas. E aí a gente entende para essa coisa estrutural, porque o próprio mercado não pensa em oferecer serviços e produtos para essas pessoas, exclui essas pessoas. Quanto mais no acesso ao trabalho para que elas possam ter o seu dinheiro e poder comprar. Muitas vezes elas não, por muitos anos a gente não teve acesso a vestuário de forma adequada, agora que a gente tem uma movimentação, né? Agora a gente tem representações culturais que a gente chama de materialismo cultural. Então, dançarinas, por exemplo, da cantora Anitta, que são obesas, que dançam brilhantemente. A gente começa a ver mais representações. Abertura do Fantástico também. Exato. Isso é representação cultural, isso a gente chama de materialismo cultural. Significa que a gente está começando a fazer uma mudança estrutural. Essas pessoas começam a aparecer como iguais, como seres humanos, que têm condições diferentes. A gente pode colocar isso dentro de um espectro muito maior, que chama capacitismo. Capacitismo é a discriminação contra as pessoas com deficiência. Isso a gente tem o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que vai trazer um conceito de discriminar em razão do corpo, das condições biológicas. Não entra o gordo não entra aí. Não. O obeso não entra aí. Não, uma questão de deficiência. Mas se a gente amplia esse conceito, a gente consegue, saindo do Código do Estatuto da Pessoa com Deficiência, ampliando para a teoria geral do direito, para os princípios do direito, a gente consegue ter uma interpretação que a gordofobia também é uma forma de discriminação em razão da capacidade. Porque a pessoa acha que o outro não tem capacidade. A pessoa acha que o outro não é feliz. É preguiçoso. Que o outro é preguiçoso. Essa construção cultural, ela veio de vários movimentos da própria transformação da indústria, de acesso às moradias, de acesso aos bens de consumo, né? Que também tem um nome científico que chama materialismo histórico. E é isso, essa transformação social significa que a gente está começando a dar empoderamento para esses sujeitos e entendê-los não como uma pessoa com deficiência, são conceitos diferentes, mas dentro da ideia de capacidade. O que é capacidade? Quais são as habilidades de uma pessoa? As habilidades são somente as físicas? Hoje a gente não tem só habilidade física, por exemplo, trabalho físico. Mas mesmo que seja uma habilidade física, por que a pessoa gorda não pode fazer? Como eu falei, tem dançarinas, né? Agora, eu acho que eu sofri uma gordofobia recentemente. Porque eu cortava cabelo no mesmo lugar, né? E devido ao corticoide eu engordei muito, né? E quando eu fui cortar cabelo no barbeiro, ele falou, olha, eu acho que é melhor você não vir, porque eu comprei uma cadeira nova. Eu acho que não vai ser bom para você e tudo. Alguma coisa assim que ele falou, né? Para meu assessor, né? Falei, então eu não vou estragar a cadeira do rapaz lá, porque eu tô gordo demais, né? Eu automaticamente assumi isso. Isso seria uma gordofobia? Sim, totalmente, uma gordofobia e que está tão internalizada por conta desse problema estrutural que você internaliza como um problema seu.
como você tem que mudar o lugar de ir, ou você deixa de ir, ou você compra uma coisa mais cara, porque a gente tem que pensar que nem todo mundo na sociedade vai conseguir fazer isso, né? Por conta do acesso aos bens de consumo, ao dinheiro, ao trabalho. Então, isso é uma coisa que você internalizou como você sendo o problema. E é uma das grandes questões da gordofobia. A gente começa a tirar o eixo do próprio sujeito. O sujeito não é um problema. O problema é a sociedade que o rejeita. Isso é muito sério, porque eu sempre falo que o gordo não é aqui, né? E quando ele começa a sofrer isso, vai ficando pior a situação aqui, ele vai ficando mais gordo ainda, né? Porque a ansiedade vai duplicando mais. Isso é muito sério. Sim, sim. Eu sofri algo parecido quando eu fazia estágio. Lá em Santa Catarina, eu fazia estágio com um magistrado, na época. E aí uma festa do gabinete, assim, eles foram servir um pedaço de bolo. Na época eu já estava começando também a engordar bastante, também estava tomando corticoide. E aí ele falou assim, nossa, eu vou ter que pedir uma cadeira mais reforçada pro tribunal, de tanto que a Carol está engordando. Eu lembro que eu cheguei em casa, assim, transtornada com essa informação, uma estagiária, né, começando o curso de Direito. E depois eu fui me encontrando em vários momentos, mas isso a gente internaliza tanto que muitas vezes a gente não consegue nem se colocar no mundo como uma pessoa gorda, né? Antes eu falei assim, eu sempre fui gordinha, né? Porque eu também tenho essas limitações, né? Não é porque eu estudo e debato sobre isso e vou para a rede social falar sobre diversidade e inclusão que está tudo totalmente completo para mim, o ciclo do empoderamento. Eu também às vezes uso o termo diminutivo, por exemplo, gordinha, gordinho, como uma forma menos pejorativa, só que ser gordo não é pejorativo. Então é um trato, inclusive, individual, porque a gente internalizou. Quando eu fui no Jô Soares pela primeira vez, eu fui no Jô Soares umas 5 vezes mais ou menos. Quando eu fui na primeira vez no Jô, ele falou, olha, você é gordo. Eu falei, é a primeira vez que a pessoa me chama de gordo, porque sempre me chama de gordinho. Eu falo, não, eu não sou gordinho, eu sou gordo. É a primeira vez que a pessoa me chama, ele falou exatamente isso. Nós somos gordos, nós não somos gordinhos. Porque gordinho é pequeno, coisa pequena, nós somos gordo. Ele brincou e tudo comigo e tal. Eu sempre falo isso para as pessoas, né? Eu nunca fui gordinho, eu fui gordo, sempre fui gordo, né? Hoje eu sou obeso, né? Por quê? Porque realmente eu ganhei muito peso, estou fazendo um tratamento, enfim, volto ao meu peso em breve, né? Agora uma coisa que me chamou a atenção foi você defender gordo e você não ser gorda, né? Quando você chamou aqui, eu falei, como é que ela vai conseguir isso, né? Porque é difícil você defender uma causa sendo que você não viveu ela, né? É entender aonde você habita atualmente, né? Eu habito um corpo hoje um pouco mais magro, mas que eu já tive várias situações de gordofobia, em vários tipos de relação. Na relação do trabalho, porque as pessoas às vezes acham que a pessoa gorda ela é desleixada, né? Ou que ela é preguiçosa. Em relações afetivas, com relacionamentos, né? De tratos. É uma dificuldade que se tem de entender que as pessoas coabitam. Nós estamos coabitando o estúdio aqui, né? Então elas coabitam com o seu corpo, com aquilo que elas têm para oferecer, com aquilo que elas têm de habilidade. E há uma relação nisso que há uma interferência muito grande, principalmente agora em redes sociais, né? De interferir na vida e na existência e como a outra pessoa está habitando. Como se tivesse uma intimidade, como se alguém tivesse perguntado. Isso é uma retração, talvez, social, da gente ter que reaprender a conviver em sociedade. Espero que a senhora volte aqui mais vezes para nós abordarmos esse assunto, que ele é vasto, né? E merece aqui nós voltarmos a conversar sobre, tá bom? Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado também a todos vocês que nos acompanharam aqui no nosso programa Mega Profissionais, um programa que é feito com muito carinho, com muita atenção e muito cuidado para todos vocês. Esperamos todos aqui na semana que vem. Fiquem com Deus.